gente vai mergulhar nas lições de um livro super importante, A Arte da Felicidade, do Dalai Lama. A ideia aqui é pegar esses ensinamentos e ver como eles podem, de fato, se transformar num guia prático para a nossa vida. E tudo começa com uma premissa, uma ideia muito poderosa e que, no fundo, todo mundo entende. Como o próprio Dalai Lama diz, para mim, o próprio objetivo da vida é perseguir a felicidade. Parece simples, né? Mas é a base de tudo. Agora, alguém pode pensar que essa busca pela felicidade é algo, sei lá, meio egoísta. Mas é aí que a gente se engana. A pesquisa mostra justamente o contrário. Pessoas mais felizes costumam ser mais sociáveis, mais criativas, mais dispostas a ajudar. Ou seja, a felicidade de um indivíduo acaba beneficiando todo mundo ao redor. Bora entender isso um pouco mais a fundo. Ok, então se o objetivo é a felicidade, a grande pergunta é: onde a gente encontra essa tal felicidade, né? E a resposta que o livro dá é surpreendente para muita gente. Não é algo que a gente encontra lá fora, no mundo. A verdadeira fonte da felicidade está aqui dentro. É sobre o nosso estado de espírito. E olha que interessante essa comparação. De um lado, tem aquilo que a sociedade geralmente valoriza, né? Riqueza, sucesso, reconhecimento, a chamada felicidade externa. Mas o problema é que ela é temporária. Do outro lado está a felicidade interna, que é duradoura. E o que é isso? É a paz de espírito, a compaixão, a atitude mental que a gente cultiva. É aí que mora a diferença. E por que aquela felicidade externa é temporária? Bom, a psicologia tem um nome para isso: a adaptação. Pensem só, acontece uma coisa muito boa, tipo ganhar na loteria ou conseguir aquele emprego dos sonhos. A gente fica super feliz, eufórico, mas, depois de um tempo, a gente se acostuma. E o nosso nível de felicidade volta mais ou menos para o que era antes. O mesmo vale para coisas ruins. A gente se adapta e volta para uma linha de base. É um processo natural. Mas aqui vem a parte mais importante, e a grande virada de chave do livro. Essa linha de base de felicidade não é uma sentença, ela não é fixa. A gente pode ativamente trabalhar para elevar esse nosso nível padrão de bem-estar. E como se faz isso? Através do que o Dalai Lama chama de treinamento da mente. E atenção, quando se fala em treinar a mente, não é só sobre ser mais inteligente ou pensar de forma lógica. A palavra original em tibetano, sen, é bem mais profunda. Ela inclui o intelecto, sim, mas também inclui os sentimentos, o coração, a nossa psique como um todo. Então, treinar a mente é, na verdade, treinar nosso ser inteiro, transformar a nossa atitude perante a vida. Tá, mas como funciona esse treinamento na prática? É um método bem lógico em 3 passos. Primeiro, a gente precisa aprender a identificar quais estados mentais trazem felicidade e quais trazem sofrimento. Depois, o segundo passo é trabalhar para eliminar ou pelo menos diminuir os negativos, como a raiva, a inveja. E por fim, o terceiro passo é cultivar ativamente os positivos. Focar em nutrir a compaixão, a paciência. Faz todo sentido, né? Beleza, então esse é o método. Mas é importante entender que essa mudança não acontece da noite para o dia. Não é um segredo que a gente descobre e, plim, tudo muda. Não. É um processo. É um caminho que exige esforço, dedicação. Vamos ver as etapas desse caminho. E aqui estão os 4 passos para essa transformação acontecer de verdade. Primeiro, o aprendizado. A gente precisa se educar, entender por que as emoções positivas são benéficas e as negativas prejudiciais. Com esse conhecimento, vem o segundo passo, a convicção. É quando a gente realmente acredita que precisa mudar. O terceiro é a determinação. É transformar essa crença numa vontade, num desejo forte de agir. E, finalmente, o quarto passo, que é a ação e o esforço contínuo. É colocar tudo isso em prática no dia a dia de forma consistente. Mas por que todo esse trabalho? Para que buscar essa paz interior? A resposta é linda. A felicidade, segundo o Dalai Lama, não é o destino final. Ela é, na verdade, o ponto de partida para uma vida com muito mais significado, com um propósito maior. E onde se encontra esse propósito? Na nossa conexão com os outros. A felicidade se torna realmente completa quando ela transborda, quando a gente usa esse estado de bem-estar para ajudar, para servir. Como diz a citação, se for possível, servir aos outros. Se não for possível, pelo menos procurar não prejudicá-los. É a base de tudo. Então, se a gente pudesse resumir a grande mensagem do livro em uma frase, seria esta: a felicidade não é sorte. Não é uma coisa que a gente acha por aí. É uma habilidade. Algo que se cultiva, que se pratica com intenção todos os dias.
Para fechar, o livro deixa uma reflexão final, uma pergunta muito poderosa para a gente levar para casa. O que confere significado à sua vida? Parar para pensar nisso de verdade pode ser o primeiríssimo passo nessa jornada de cultivo da própria felicidade.